Boa tarde, pessoal. Vocês podem me confirmar se vocês estão me ouvindo bem aqui? Tem um chatzinho. Agradeço aqui se vocês me ajudarem. Oi, boa tarde, Felipe. Ótimo, obrigado, gente. Obrigado. Tradicionalmente, a gente dá uns minutinhos para os retardatários. Não muito tempo, porque a gente gosta de respeitar o horário e agradecer a pontualidade de quem chegou no primeiro momento. E o conteúdo que eu vou trazer hoje é um conteúdo que não é totalmente inédito. A gente apresentou esse conteúdo num workshop do Compliance Across Americas. Até eu adoraria saber aqui de quem foi ao Compliance Across Americas, quem teve a oportunidade de assistir esse workshop lá. Muita gente tem um feedback muito legal para a gente, de muita coisa que ajudava no dia a dia, né? É um workshop, é um conteúdo basicamente tático, né? De como a gente consegue ajudar vocês, mesmo não clientes do Click Compliance, como é que a gente consegue ajudar vocês aí no dia a dia com as ferramentas que provavelmente vocês já têm. Então, e aí a gente aproveita também para mostrar um pouco como é que o nosso sistema resolve esses desafios, e aí eu vou contar aqui com a ajuda do Cairo para mostrar nosso Cairo que entende do Click Compliance até mais que eu, para mostrar o sistema. Cairo, tá aí? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo certo, Marcelo? A dinâmica realmente vai ser essa. O Marcelo vai falar um pouquinho sobre como foi o workshop, vai fazer de fato, e eu vou mostrar na prática para vocês. Aqui a gente sempre quer fazer tudo na prática, mais direcionado para vocês. Já vi até alguns nomes reconhecidos meus ali no chat, um prazer estar com todo mundo aqui dentro, mas daqui a pouquinho eu volto para seguir nessa conversa com vocês. Ah, legal. Quem não teve a oportunidade de assistir o workshop, a gente está fazendo essa reprise para vocês. E lá a gente também esteve presente lá no LEC, né? No LEC, mas lá a gente não teve a oportunidade de mostrar esse conteúdo. E como é um conteúdo bastante interessante, isso faz parte do dia a dia de quem roda esses processos. E a gente achou bacana trazer isso para vocês online, dar mais acessibilidade para todo mundo. Bem, já demos aqui 2, 3 minutos em respeito a vocês que chegaram pontualmente. Vamos começar. Então, como automatizar os principais processos de compliance, né? A gente vai começar desde o básico, com planilhas e ferramentas, e mostrar para vocês no final um pouquinho como a gente resolve isso no Click Compliance. Se você olhar para os processos que a gente costuma lidar na área de compliance, normalmente eles são processos que constituem 3 fases, né? Uma fase de coleta, né, no qual você traz a informação para você, né, ou de forma ativa ou reativa. Uma fase de análise, né, que você analisa essa informação que você coletou, e no final você emite um parecer para, né, para aquelas análises que competem um parecer, né? Então, se você olhar aí no mercado, você vai ver um monte de ferramenta de automação de processos, né? Mas você vai ver pouca gente que resolve problemas de coleta, né? Tem muitas ferramentas de fluxo, mas se você olhar, o fluxo não é o problema, né? O fluxo é relativamente simples, né? O problema está muito na coleta e na recomendação, né? Porque essa recomendação você tem que ter evidências que as pessoas sabem dessa recomendação. Se você olhar na coleta, a gente pode classificar
dois tipos de processos, né? A gente tem processos cuja coleta que a gente chama de obrigatória, e quando a coleta é obrigatória, ela não acontece só uma vez, ela acontece dentro de ciclos, né? Então você pode ser que você precise coletar isso de forma trimestral, ou semestral, ou anualmente, mas normalmente acontece dentro de um ciclo. E existem coletas que não são obrigatórias, né? Então, normalmente a coleta não obrigatória são processos que iniciam na área demandante ou na área de negócio, né? Então, você chega alguma coisa para você, né, iniciada pela área de negócio, que você tem que fazer a sua análise e emitir o parecer. No caso da coleta obrigatória, é a área de compliance que precisa coletar de todos os participantes as informações. Então, só para dar um pouco de tangibilidade aqui no que a gente está falando, por exemplo, um processo de conflito de interesses, né? Ele tem uma coleta obrigatória, todos têm que responder, né? E normalmente a gente vê nos nossos clientes que isso acontece de forma semestral ou anual. Agora, por exemplo, processos como registros de brindes e hospitalidades, né? Solicitações de doação e patrocínio, interação com entes públicos, são processos que não são de coleta obrigatória. Eles iniciam quando efetivamente existe o evento de brinde, o evento de pedido de doação, o evento, né, de uma reunião com interação com o poder público. Então, são processos não obrigatórios e não faz sentido falar em ciclo. Outros processos que a gente considera como acabam sendo obrigatórios são uma avaliação de riscos, que você tem que fazer de novo dentro de uma periodicidade, e o due diligence também, que você tem que fazer dentro de uma periodicidade. E aí, quando a gente olha para a coleta, a gente tem alguns desafios, né? O primeiro deles é construir o formulário, né? Então, basicamente, todos esses processos que a gente está falando são processos de assessment, né? Na verdade, que a contraparte produz as informações que a gente precisa analisar, e para isso a gente tem que construir esse formulário, né? E, na verdade, na construção você tem desafio também da gestão da resposta, né? Muitas vezes quem responde esse formulário precisa fazer uma retificação, precisa cancelar uma resposta, reenviar. Existem desafios também de público-alvo, né? Então, provavelmente, dependendo do processo, você precisa segmentar, né, os seus colaboradores. De repente, você tem uma área mais crítica que você quer que o formulário seja diferente para aquela área. Você tem desafios da cobrança, né? Então, não adianta, provavelmente as pessoas não vão responder o seu formulário no primeiro e-mail que você mandar, né? Isso não é prioritário para elas, infelizmente, isso é prioritário para a gente, que está do outro lado da área de compliance. Então, você tem que ter um processo para cobrar isso, para fazer isso acontecer. E, no final, você tem desafios para consolidar os dados, né? Se você recebe isso por e-mail, etc. e tal, você tem que juntar tudo que você recebeu para efetivamente começar a fazer suas análises. Quando você fala na construção do formulário, você tem... quanto mais lógica você colocar nesse formulário, melhor a qualidade da informação que você vai receber. Então, você provavelmente vão ter perguntas que são obrigatórias e você quer que a contraparte responda aquela informação. Muitas vezes é interessante colocar uma lógica de preenchimento, né? Então, se ele responder alguma questão com algum valor, a outra questão tem que ser preenchida ou não, e assim por diante. Quanto mais você puder lançar mão de informações que a gente chama de discretas, né? Que são informações que você consegue tabular, né? Então, múltipla seleção, múltipla escolha, você consegue
construir indicadores em cima, então é legal que você tenha esse tipo de possibilidade. E muitas vezes também você precisa receber documentos, anexos que gerem alguma evidência que te ajude no processo de análise. Quando você faz a gestão da resposta, o preenchimento e a gestão, primeiro você tem que garantir que você está mandando o formulário para a pessoa certa, né? Então, se você manda um formulário por e-mail e aquela pessoa faz um forward para outra pessoa, quem que efetivamente está respondendo aquele formulário? Então, isso tem muito a ver com a questão de identidade da pessoa. E é claro, muitas vezes esse processo tem que acontecer num ambiente que garanta a segurança da informação. Porque pode ser que esteja circulando alguma coisa muito sensível. Normalmente, em muitos casos, são situações que vão levantar red flags, então o sigilo desse processo é muito importante. Outro ponto é a questão de acessibilidade. Muitas vezes você está... a sua contraparte está em campo, ela não está com o computador disponível, não precisa acessar isso de um celular, e você precisa dar a possibilidade dela fazer esses preenchimentos através do celular. E quem preenche precisa saber o que foi preenchido e o que foi enviado, porque senão se ele quiser tirar alguma dúvida, fazer uma correção, ele não consegue. E para isso ele tem que ser capaz de cancelar algum tipo de informação que foi para compliance e retificar, né? Uma coisa também que a gente percebe é que quando a gente fala de formulários obrigatórios, né, que são cíclicos, né, pré-preencher o formulário com o conteúdo da última resposta ajuda muito no processo, né? Porque basicamente o seu colaborador só vai precisar alterar alguma informação que já esteja preenchida, já foi preenchida. Então ele não precisa repreencher todo o formulário novamente. Ele só precisa confirmar se nada mudou de um ciclo para outro. Outro desafio que você tem é a questão do público-alvo, né? Como é que você captura quem são as pessoas que precisam responder uma determinada coleta de informação, né? E aí quando a gente tem um público-alvo interno, normalmente a fonte da verdade são as folhas ou a folha de pagamento, né? Se você tiver uma estrutura distribuída, vão ser várias folhas de pagamento que são processadas. E aí você tem os desafios de turnover e de movimentação, né? Então, de repente, uma pessoa entrou, e aí, naquele momento que você está com aquela planilha Excel da folha, já não está valendo mais, né? Dependendo do turnover da tua empresa, essa informação totalmente dinâmica. E se você utiliza segmentação para chegar nesse público, né? Quando a pessoa sai de uma área para outra, se você não conseguir capturar isso, você provavelmente vai estar pedindo informações que não fazem sentido mais para aquela pessoa. Quando a gente já fala de público externo, a fonte da verdade depende muito do seu negócio, né? Com quem que você está coletando informação? É com um fornecedor, entendeu? É com um representante, é com uma franquia, é com um cliente. Então, a fonte da verdade depende do seu negócio e provavelmente vai estar no sistema de gestão dessa informação. E aí você tem desafios que são da validade. Aquele terceiro ainda existe, né? Então, o contrato ainda existe. Por que você vai ficar pedindo para um fornecedor informações de due diligence de um contrato que não está válido mais? Não faz muito sentido, né? E aí, quando você faz isso através de planilhas, né, você tem o desafio da frequência, né? De quanto tempo você tem que puxar essas planilhas, né? E, de repente, num processo de cobrança, já teve movimentações e já são pessoas diferentes que você precisa cobrar e assim por diante. Além disso, você tem desafios de segmentação, né? Se houver a movimentação interna, você não vai conseguir capturar isso na sua planilha.
O desafio da cobrança, né? Você tem a questão do público não digital, né? O que a gente chama de público não digital é aquele público que de repente não tem um e-mail corporativo, né? Como é que você coleta informações daquele público que não tem e-mail corporativo, né? E aí você tem problemas de, como no outro caso, de segmentação e turnover. E para que a cobrança seja efetivamente efetiva, né? Você precisa dar visibilidade para o gerente daquela pessoa que ela precisa responder aquelas questões, né? E aí você tem, de novo, desafios de definição de hierarquia, quem é gerente de quem, e movimentações de nível hierárquico, de gerência direta. Quando a gente fala de consolidação de dados, e um desafio de uma consolidação manual é reunir todos os e-mails recebidos, se você está fazendo a coleta através de e-mails, respostas duplicadas, né? Muitas vezes a pessoa mandou 2 vezes e você se confunde qual é a resposta válida. No final, jogar tudo isso numa planilha, né? Gerar indicadores, né? Do percentual de respostas, e aí qualquer tipo de indicador que use percentual, você precisa ter a visão do todo, né? Então, qual o percentual das pessoas que responderam? Só as pessoas que responderam não é suficiente para você gerar o indicador, você precisa saber quantas pessoas para você efetivamente fazer a conta, né? E muitas vezes você quer fazer o drill down dessa informação, às vezes por departamento, por unidade de negócio, por planta. Também, outro indicador que é comum é tirar uma percepção da variação das respostas por ciclo, né? O que modificou, quantas modificações aconteceram de um ciclo para outro, quanto daquilo foi tratado, e fazer uma segregação do que efetivamente é crítico e você precisa monitorar do que não é crítico. E aí eu trouxe aqui algumas ferramentas que provavelmente vocês têm. Basicamente, hoje o mercado está separado entre Google e Microsoft, né, o mercado corporativo. E aí, quando eu falo o Word Excel aqui, pode ser também a solução da Google né, de Docs e de Sheets, né? Então, quem tem o Office 365 tem disponível o Microsoft Forms, você não precisa pagar mais nada para isso, e quem tem o Google, né, tem o Google Forms. Então, se você olhar na dimensão de construção, né, o Word é a pior solução, porque você está falando de um documento livre que você pode mexer e alterar, a outra contraparte também. Você pode até criar alguns mecanismos de proteção, mas são não muito produtivos, né? O Excel já você consegue já fazer validações em células, etc., para você coletar essa informação, né? Agora, tanto a solução da Microsoft quanto da Google são boas soluções para você fazer a construção do formulário. Então, se você usa hoje Excel, Word, para coletar essas informações, eu aconselho você a olhar com carinho essas soluções, se você tem Office, Microsoft, se você tem Google Forms. Agora, todas essas soluções, elas têm desafios na gestão da resposta, né? Então, se a pessoa quiser cancelar, enviar de novo, é difícil. A segregação do público-alvo, você também vai ter dificuldade para fazer nessas ferramentas, né? O processo de cobrança também totalmente manual, né? E no caso da consolidação, você no Forms, nas soluções de Forms, você tem um facilitador que ele já tabula para você numa planilha, né? Então, uma parte do problema de puxar, consolidar todas as respostas, etc. e tal, está resolvida nessas soluções. Eu trouxe aqui um comparativo, né,
da solução da Google com a da Microsoft, mas, na prática, provavelmente a sua área de TI não vai deixar, se você usa G Suite, não vai deixar você usar a Microsoft e vice-versa. Então, no fundo, você vai perceber que as soluções são muito parecidas, né? No caso do Google, você consegue fazer upload de anexos. No Forms, você não... Só para usuários autenticados, isso dificulta quando você está fazendo uma coleta externa, né? Para pessoas que não são colaboradores, né? O controle de resposta também você consegue fazer, né? E você consegue, no Google, fazer um nível de criticidade baseado em pontuação. Então, o Google, a solução da Google não foi projetada exatamente, a solução de pontuação não foi projetada exatamente para você separar o que é crítico, o que não é crítico, mas você consegue estabelecer pontos para cada resposta dada e separar efetivamente quem tem um nível de criticidade que precisa ser analisado. Quando a gente fala da segunda etapa do processo, que é o processo de análise, a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte: você não precisa analisar tudo. Então, seria interessante estabelecer as regras, perfeito, do que efetivamente precisa ser analisado, né? Se você está usando uma solução como o Google Forms, você consegue estabelecer uma pontuação e estabelecer um nível de pontuação, que a partir daquele nível de pontuação você precisa fazer a análise. Outro ponto interessante é prover um local digital e seguro para análise e armazenamento das informações. Então, muita gente deixa aí no seu PC local, né? E não é seguro, né? Facilmente hackeado. Então, eu aconselho não manter essas informações locais no seu computador, né? E ambas as soluções da Microsoft e da Google possuem locais de armazenamento para você utilizar. E você precisa também classificar as análises pelo nível de criticidade para você separar o que precisa ser acompanhado com mais frequência. No final do processo, a gente gera o que a gente chama de recomendação. Então, e aí eu percebo que muitas áreas de compliance, elas têm um posicionamento mais executivo do que consultivo, né? No fundo, se você tem um comportamento mais executivo, você vai querer um fluxo de aprovação, perfeito, né? Você vai trazer para si a responsabilidade de ter as evidências que tudo foi aprovado, né? A empresa que tem uma postura mais consultiva, né, que tem um compliance mais consultiva, ela termina na recomendação, porque ela entende que a responsabilidade de compliance é emitir o parecer, né, e não executar o processo de aprovação. Então, são duas abordagens, não tem certo nem errado, mas, no fundo, quando você está trazendo a parte de fluxo de aprovação para você está assumindo a responsabilidade desse processo, né? Muitas vezes o processo não é seu, o processo é da área. E aí, se você trabalha com a recomendação, muitas vezes você não quer fazer a recomendação apenas para quem fez o assessment, né? Provavelmente você precisa gerar uma recomendação para quem fez o assessment, para o gerente dessa pessoa, para um gerente de departamento, para uma área. Você precisa de visibilidade de várias pessoas nesse processo de recomendação. E é interessante que você gere evidências, que as pessoas têm conhecimento dessa recomendação, né? Porque se alguma coisa acontecer de forma diferente do que você havia previsto, você tem como comprovar que aquelas pessoas tinham ciência do que estava acontecendo. E, de novo, todo esse processo, né, e aqui a gente está falando de recomendações, às vezes informações bastante sensíveis, a gente tem que acontecer com sigilo e rastreabilidade.
Além do Forms, né, e do Google G Suite, a gente tem também outras ferramentas no pacote da Microsoft e da Google que podem ser usadas, né? No caso de armazenamento, se você tem Office, dá uma olhada no SharePoint, melhor do que o OneDrive, porque o OneDrive uma área de armazenamento pessoal, né? E se você sai da empresa ou o seu subordinado, o colaborador sai da empresa, você vai precisar ter acesso ao OneDrive dele. Então, muitas vezes já existe uma política de descarte do OneDrive. Então, se for possível, isso também vale para o Google Drive, procure uma solução mais corporativa. Para a parte de geração de indicadores, você pode usar o Power BI da Microsoft, e o Power BI é uma ferramenta gratuita, você pode utilizá-la, mesmo que você utilize o Google, né, o G Suite, você pode conectar a planilha do Google G Suite, do Google Forms, direto no Power BI e produzir seus indicadores. É claro que aqui a gente já está falando de um power user, né, de um usuário que tem domínio um pouco maior dessas ferramentas. Muita coisa pode ser automatizada nesse processo ou usando a solução da Microsoft no Flow, né? E se você não tem a solução da Microsoft, o Google não tem o equivalente, e a gente tem soluções como o Zapier, que pode fazer essas automações para você. Agora deixa eu puxar um pouquinho a sardinha aqui para o nosso lado, né? Se você resolver utilizar um sistema para controlar isso, tem vários benefícios que você pode aferir. Primeiro, é um benefício de integração, né? Então, é muito legal se a pessoa está fazendo um treinamento, ela no treinamento já ter o link, por exemplo, do formulário que ela precisa preencher para registrar um brinde, perfeito, para registrar uma reunião, etc., né? Ou se não, na própria política, no próprio procedimento ou no manual, já ter o link que leva a pessoa diretamente para o formulário, né? Através de campanhas, facs, chatbots, né? Puxar os links automaticamente, porque trazem para essas informações, né? Dá visibilidade desses ativos que você gerou, né? Os formulários estarem presentes nas documentações, dentro dos treinamentos e assim por diante. A nossa solução consegue construir formulários dinâmicos, assim como o Google Forms e como o Microsoft Forms. E a gente consegue fazer a automação do público-alvo, né? A gente consegue fazer essa automação do público-alvo através do AD, né? O AD é o Active Directory, que é a porta de entrada, o login do teu colaborador na empresa, né? E numa empresa que tem uma boa governança de AD, esse AD está conectado com a folha de pagamento. Então, essa solução é uma solução que a sua área de governança de informação tem que resolver, né? Colocar a folha de pagamento falando com a AD, perfeito. Já existem várias soluções pré-prontas no mercado para várias folhas de pagamentos que são mais comuns no mercado. Então, isso já é um problema já mapeado, né? Mas talvez a sua TI não tenha implementado porque faltou patrocínio, né? E, de repente, a gente está aqui para isso, para a área de compliance, forçar isso a acontecer. A gente possui regras de tratamento, então você vai estabelecer as regras do que tem que ser tratado, perfeito, para que você separe efetivamente do que não precisa ser tratado. A gente consegue gerar múltiplas recomendações e a gente consegue também gerar evidência que a contraparte tem ciência da recomendação. E aí eu queria compartilhar com vocês, para quem não tem nada, quem está começando do zero, a gente tem um pack de formulários. Eu acho que eu consigo mandar para vocês aqui o link desse pack de formulários. Tá aí o link, quem não tem nada, quem está começando do zero,
pode usar esse pack. E quem tiver de tela cheia, gente, a gente pede a gentileza de vocês tirarem da tela cheia para poder baixar o formulário. Perfeito, obrigado, Caio. Nada. E agora eu vou falar um pouco da solução da gente, do Click Compliance, né? O Click Compliance é uma solução integrada e modular que você consegue fazer a gestão do seu programa de compliance, né? O módulo que a gente está falando aqui é o módulo que a gente acabou de rebatizar. Ele se chamava, era módulo de formulários, e a gente agora absorveu toda a parte do processo, né? Nesses processos que a gente precisa fazer coleta, análise e recomendação. Então, a gente tem isso tudo automatizado dentro do sistema. E a gente, inclusive, está relançando esse módulo para quem já é cliente nosso e já usa o módulo de formulários, não tem custo nenhum, os nossos clientes já vão ter esse upgrade automático, e esse módulo conversa com todo o ecossistema de módulos que a gente tem. Você pode colocar um documento referenciando a um formulário, um treinamento, um chatbot responder dúvidas apontando para o formulário e assim por diante. E aí agora eu passo para o Caio, que vai abrir o sistema da gente. A gente gosta muito de mostrar o nosso sistema funcionando, a gente tem orgulho disso. Então a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do sistema funcionando, para que vocês possam entender a dinâmica nesses casos. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Agora a gente vai partir para a prática, né? Eu vou tentar condensar tudo que o Marcelo falou, uma apresentação bem rapidinha para vocês, 15, 20 minutinhos, até para a gente não tomar muito esse final de dia de vocês também, mas para realmente dar um exemplo claro de como é que vocês conseguiriam fazer isso com ferramentas, tá? Com ferramentas direcionadas justamente para atender esses tipos de processos, tá bom? Então, para isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Vamos lá, só um segundinho. Eu vou só pedir a confirmação, acho que o Marcelo pode me confirmar se está todo mundo enxergando a minha tela. Você deve estar vendo meu e-mail, provavelmente. Tá tudo ok, Marcelo? Tá carregando, foi. Foi, né? Beleza. Eu queria iniciar com vocês, gente, o seguinte, mostrando realmente a entrada de um colaborador na ferramenta para preencher algum processo, para preencher um formulário, por exemplo. Não somente de um colaborador, mas eventualmente a gente vai falar sobre terceiros, sobre fornecedores, né, esses externos que vocês também precisam atingir. Nesse caso, primeiro eu queria fazer um exercício de imaginação, pensando que eu sou um colaborador de vocês. Eu estou aqui logado no meu e-mail corporativo, pode ser do Office, quem tem Gmail também vai ser o mesmo aspecto, tá bom? Não vai ter diferença não, mas eu queria fazer esse exercício aqui. Pensa que eu sou um colaborador de vocês, eu preciso preencher um formulário sobre conflito de interesses, ou recebi um brinde e preciso comunicar para vocês como é que eu chego na ferramenta. Vamos lá. Se vocês têm o Office como meio corporativo, vocês provavelmente devem ter uma intranet semelhante a isso aqui, né, uma intranet em SharePoint. Né, você pode colocar aqui um botãozinho, acessa aqui o portal de processos de compliance, o portal de compliance, né, tudo mais, você coloca o seu botãozinho. O colaborador, se ele está logado na intranet de vocês, no e-mail corporativo, ele já está logado no Click Compliance. É o mesmo cenário de quem está no e-mail. Poderia estar no meu Gmail aqui, né? Posso estar no Office também. Quando eu abro seus aplicativos do e-mail, e para quem tem Gmail, esse menu aqui fica mais ou menos onde está a minha foto aqui, é invertido, né, na direita, você consegue ter o clique como um dos aplicativos do seu e-mail corporativo. E, de novo, o colaborador, ele clica para entrar, já entra, e ele já está logado na ferramenta. Repara que ele não teve que fazer login com usuário e senha, por exemplo. Ele já está logado através do próprio e-mail corporativo dele. Isso aqui é muito importante por 3 aspectos. Primeiro, que traz mais segurança para vocês. Então, por exemplo, olha só. Se eu abro aqui uma aba anônima, no meu caso, eu caio na tela de login, não do Click Compliance em si, mas na tela de login da Microsoft para entrar na ferramenta.
Quem tem Google vai cair na tela de login da Google. Isso aqui é importante porque traz mais segurança para o ambiente de vocês. Então, se vocês têm, por exemplo, verificação de 2 etapas, um colaborador não pode logar num final de semana, esse aspecto também vai ser reproduzido aqui para você. Segundo ponto é que traz mais facilidade de acesso, mais acessibilidade para o colaborador. Porque, na verdade, ele não tem que lembrar de uma senha daquela ferramenta lá para preencher um formulário que ele vai esquecer. Não, é o e-mail corporativo, já está logado aqui dentro. E, por último, é que a gente integra com o seu e-mail diariamente. E essa integração é muito importante porque ela evita o retrabalho. Ela faz com que, por exemplo, todo o turnover de colaborador que vocês tenham já seja reproduzido aqui dentro. Então, se o novo colaborador foi contratado e ele precisa preencher o formulário de conflito de interesses, quando ele ganha o e-mail corporativo de vocês, automaticamente ele já está dentro do Click Compliance e já recebe um alerta: olha, fulano, você que acabou de chegar, você tem que preencher esse formulário aqui. Ou ele trocou de departamento e por causa dessa troca ele tem que preencher um novo formulário especificamente, ou atualizar a resposta dele. Quando ele trocar dentro do seu ambiente, ele troca aqui dentro também. Tá? Mas, poxa, cara, o meu colaborador ele precisa estar logado, né, num computador, como você está agora, para poder fazer o preenchimento? Não. A acessibilidade é importante. Ele consegue fazer isso via mobile também, né, via celular, via tablet. O Click também pode ser um aplicativo, ou até mesmo pelo navegador do celular, ele já consegue fazer esse preenchimento em campo, por exemplo. Só que até aqui eu estou falando muito sobre o colaborador, não estou falando sobre, por exemplo, o terceiro. Né? Como é que o terceiro ele poderia entrar na ferramenta? É muito simples, você consegue importar a sua base de terceiros para cá, de fornecedores para cá, eles logam com o e-mail de acesso deles, criam uma senha e acessam a ferramenta. Então você consegue atingir todo mundo com o Click Compliance, tá bom? Aqui dentro, gente, obviamente, eu estou com a ferramenta aberta como um todo, né? Então tenho todos os módulos aqui dentro. Não preciso entrar nesses aspectos aqui, a gente quer ser bem específico com vocês na parte de processos, mas aqui basicamente a visão de onde um colaborador, um terceiro, veria tudo que ele tem que fazer. Ele veria os treinamentos que ele tem que fazer, os documentos que ele tem que aceitar, os formulários que ele tem que preencher aqui dentro. É uma visão bem centralizada de tudo que um usuário precisa fazer. Só que aqui a gente tem um aspecto muito importante, o público-alvo. Os formulários que o seu terceiro vai ter de preencher são os mesmos que o seu colaborador tem de preencher, que ele tem de visualizar? É a mesma dinâmica, treinamento também, tudo isso atende o público-alvo. Como é que você separa aqui dentro? A visão que um usuário tem é somente a visão do que ele tem que fazer. Então, os formulários que o cara está enxergando aqui, que ele tem que preencher, são somente os formulários que ele tem de fazer, que a área dele, por exemplo, o setor dele tem de preencher. Se você traz um terceiro para cá, ele só vai visualizar os formulários que esse terceiro tem de preencher. Então a visão é sempre personalizada, tá bom? Só que aqui, a parte de quem vai preencher um formulário, gente, não tem muito segredo, tá? É bem tranquilo. Então, por exemplo, se eu tivesse recebido aqui um brinde e tivesse que comunicar para vocês, eu já teria os seus formulários aqui, né? Vocês criam esses formulários aqui dentro, já vou entrar nesse aspecto com vocês, mas aqui o colaborador, ele preenche, né, as questões do formulário de brindes aqui, anexa, por exemplo, né, algum anexo sobre o brinde, mas já consegue enviar para vocês. Mas no meu caso eu não quero usar um formulário de brinde, não. Eu quero preencher um formulário de conflito de interesses. Como é que a gente faz aqui o preenchimento? Que é muito simples, olha só. Nesse caso aqui, eu já tenho um formulário pré-pronto, né? Eu vou dizer que sim, eu tenho um membro próximo aqui como colaborador da empresa. E nesse caso aqui, eu já até deixei as respostas prontas para a gente conseguir ser mais ágil, né? Eu vou dizer, por exemplo, que eu tenho uma tia que trabalha como analista financeira num fornecedor nosso. Nesse caso aqui, eu vou dizer que eu não conheço ninguém com participação societária, também não conheço diretor nem gerente. Bem tranquilo, preenchi o formulário e encaminhei. Essa é a ação de um colaborador. Simples, direta, não tem segredo aqui não. Tá bom? Putz, mas eu errei aqui uma resposta, como é que eu corrijo? Eu posso vir aqui, cancelar a resposta e assim enviar novamente, tá bom? Na parte de quem vai preencher, gente, não tem segredo. É preenchimento de formulário num ambiente muito amigável, tá bom? Seja para um colaborador, seja para um terceiro, tá bom? Agora, é muito importante a gente conseguir compreender como é que vocês gerenciam todas essas questões. Porque a visão de um usuário, de um terceiro, é muito simples. É preenchimento de formulário, né? Como é que vocês gerenciam esses processos? E agora sim, eu vou para a sua área de gestão dos seus processos aqui dentro, tá bom? A gente tem indicadores como respostas tratadas, você consegue saber o percentual das respostas, né, que você já tratou aqui dentro, aquelas com as red flags que vocês criam e tudo mais. Você consegue ter o seu percentual de taxa de respostas que você já coletou, por cada departamento de seu aqui dentro também, por cada formulário, todos os indicadores percentuais e também, obviamente, o índice de formulários preenchidos ao longo dos dias, tá bom? Só que para a gente conseguir compreender melhor esses indicadores,
vamos partir um pouquinho para a prática. Como é que você cria um formulário, como é que você trata, como é que você cria red flag, como é que a ferramenta faz a separação do que é crítico, do que não é crítico para vocês. Vamos entrar nisso agora, nesse aspecto, tá bom? Olha só, aqui eu tenho, né, todos os meus formulários preenchidos, desculpa, eu tenho todos os formulários que eu tenho dentro do sistema, né, que estou no seu ambiente de gestão, e como é que eu posso trabalhar em cima disso? Vamos para a prática, de fato, de criar um formulário do zero, tá bom? Olha só como é que a gente pode fazer, como é que é simples aqui esse processo. Aqui dentro eu quero criar um formulário que vai ser um formulário de registro de interação com agente público, tá certo? Esse formulário, ele é um formulário de preenchimento anônimo? Não. Anônimo é muito interessante, por exemplo, para a pesquisa de clima com seus colaboradores, né, que traz uma segurança a mais no preenchimento anônimo por eles. Ele é um formulário obrigatório? Você vai cobrar o preenchimento disso? Não. Ele é um formulário que, quando acontecer a interação, o seu colaborador vai conseguir fazer aqui o preenchimento. Mas se fosse um formulário obrigatório, como de conflito de interesses, você pode definir o ciclo de preenchimento. Né? Por exemplo, relações mudam, então anualmente o colaborador tem que, né, atualizar essas respostas, ou se é algum formulário mais sensível, você pode colocar aqui cada 3 meses, a cada 6 meses. Então você define o ciclo automático de preenchimento, né, de reenvio desses formulários, tá certo? Da mesma forma como o Marcelo falou lá atrás, que facilita, né, durante todo esse processo de coleta da informação, se você já traz o preenchimento do formulário com a resposta do ciclo anterior, para que o colaborador só precise validar se alguma coisa foi modificada, né? Mas para esse cenário aqui, de registro de interação com agente público, eu não preciso, então não vai ser obrigatório. Nesse caso aqui, ele vai ser um formulário para todos os usuários. Nesse caso aqui, na verdade, não. Eu vou colocar somente para os internos. Porque os meus terceiros, por exemplo, os externos, eu não preciso que eles preencham isso, não. Mas se fosse um formulário específico para um grupo, né? Por exemplo, formulário específico para a equipe de compras, já consigo direcionar também. Então, os grupos que você já tem no seu e-mail, aqueles grupos, né, de e-mail que você tem no Office, no Gmail, também existem aqui. Então, a gente herda a sua estrutura automaticamente aqui dentro, tá bom? Mas no meu caso, eu vou dizer que é somente para os meus colaboradores internos, excluindo terceiros e fornecedores. Para a gente preencher algo bem tranquilinho aqui, só para a gente entender na prática, tá bom? Vai ser um formulário bem pequenininho. Eu vou colocar aqui que ele vai ser qual que foi o local, tá, dessa interação. Nesse cenário aqui também eu vou colocar o meio utilizado por esse colaborador, e aqui não vai ser uma resposta curta, vai ser uma resposta de múltipla escolha. Eu vou dar as opções de interação remota e presencial, tá certo? Nesse caso aqui também vou trazer mais uma seção, vou dividir o formulário, que agora é a parte do representante da empresa, é a parte do nosso colaborador aqui dentro. Nesse cenário, eu quero saber o nome dele, por exemplo, também obrigatório aqui dentro, o cargo desse colaborador que está preenchendo essa resposta, também obrigatório aqui dentro, e eu quero saber também o gerente ou a gerente desse colaborador. Nesse caso, não é uma resposta curta, não. Eu vou colocar aqui dentro a parte de seleção de usuário. O que é isso aqui? Isso aqui é uma forma muito simples do colaborador começar o preenchimento do nome do gerente, do gestor dele ou da gestora dele, e o próprio sistema já reconhece isso, já dá as opções para ele poder clicar, tá certo? E por último, para vocês terem um upload de arquivos também, né, eu vou colocar aqui um campo de fazer upload da ata de reunião com os temas abordados, né, e aqui upload de arquivo. Bem simples, bem direto. Mas como é que você visualizaria como que o colaborador preencheria isso aqui? Como é que ficaria a visão de quem vai preencher? Olha só, você já até pode fazer uma pré-visualização desse formulário aqui dentro. Então você já imagina como que o colaborador responderia esse formulário aqui dentro, né? Como é que ele jogaria, por exemplo, o gerente dele, que marcaria a Blaze e já pegaria aqui. Então é exatamente assim que um colaborador seu faria o preenchimento disso, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou salvar esse formulário e quando eu salvo esse formulário, eu já posso publicar esse formulário para todo mundo. E quando eu faço a publicação desse formulário, os alertas entram em ação na ferramenta. A dinâmica aqui é o seguinte, sempre que tem um novo formulário ou qualquer outra ação de outros módulos, treinamento, política para preencher, não importa, sempre que tem alguma ação para o colaborador fazer aqui dentro, ele sempre vai ser notificado. Onde? No e-mail corporativo dele. Então, seu terceiro, seu colaborador vai ser notificado. Ele vai ser cobrado periodicamente se ele não preencher. Como o Marcelo falou, não é na primeira cobrança que a pessoa preenche, então ela continua sendo recorrente, tem uma cobrança recorrente que enquanto ela não preencher, ela vai estar sendo cobrada disso. E, obviamente, a gente também consegue escalonar esses alertas para os gestores. Então, por exemplo, todo mês os gestores podem receber um resumo dos seus colaboradores, saber as pendências, quem que faltou preencher, quem que ainda preencheu. Tudo isso de uma forma
automatizada aqui nos alertas para vocês, tá bom? Só que se vocês lembram que eu preenchi um formulário lá de conflito de interesses, como é que a gente faz o tratamento disso? Olha só, vamos lá, vamos pensar um caso aqui. Você recebeu 200 respostas desse formulário. Como é que você vai conseguir fazer o tratamento do que é crítico, do que não é crítico? Você vai ter que baixar uma planilha para ficar fazendo um filtro manual em cima disso? Isso pode gerar alguns riscos muito grandes, né? Nesse aspecto aqui, o que a gente pode fazer? Olha só, se eu trago um filtro automático, como é que eu consigo trabalhar em cima dele? Vamos pensar no caso de conflito de interesses. Vocês podem criar dentro do nosso sistema diversas opções de filtros para que a ferramenta separe o que é crítico do que não é crítico. No caso de conflito de interesses, olha o que eu vou fazer, olha só. Eu vou pegar aqui dentro e vou criar um filtro para que a ferramenta me diga o que eu não preciso tratar. Não é o que eu vou tratar, é o que eu não tenho de tratar. Então, no caso de conflito de interesses, o que eu não preciso tratar são os casos que não tem conflito, correto? Então, no meu entendimento, o que não tem conflito nesse formulário? É quem respondeu que não conhece ninguém aqui da empresa e, além disso, pode ter dito, por exemplo, que não conhece ninguém também com participação societária. Esse caso aqui. Porque isso, para mim, vai ser um caso sem conflito. Tá certo? Salvei. Quando eu salvo, o próprio Click Compliance, a própria ferramenta já separa para mim todas as respostas que chegaram dentro desse parâmetro. São os casos que você mantém o registro, mas você não tem que tratar. Então, por exemplo, eu sei que aqui a Geraldine, aqui, por exemplo, ela preencheu tudo isso aqui dentro. Então, você mantém o histórico de preenchimento de todos os colaboradores, porém, esse é um caso sem conflito, você não tem que tratar. Agora, o que sai dessa regra aqui? Como é que você faz essa gestão? O que fugir dessa regra para você são casos que eu não sei se tem conflito, mas tem um tratamento que eu preciso dar ali dentro, tá certo? Então, ao invés de tratar 200 respostas de uma vez, você vai tratar essas aqui que chegaram, essas 5, 6 respostas aqui, tá certo? Então, eu vou pegar o caso do Cairo especificamente porque a ferramenta já fez a separação do que eu preciso tratar do que eu não preciso. Por isso que isso está aparecendo 5 para mim. Nesse caso aqui, vou pegar o caso do Cairo, eu vou entender todo o preenchimento que ele trouxe para mim, vai dizer, olha, minha tia aqui trabalha como analista financeira no fornecedor nosso XPTO, estou analisando tudo que ele preencheu, posso fazer a minha análise aqui dentro e documentar essa análise dentro do campo de anotações, então você vai poder colocar suas regras aqui dentro, né, sustentar de fato a recomendação que você vai dar aqui dentro do seu campo de tratamento, tá certo? Para que aí sim eu consiga fazer a minha recomendação. Então, depois de fazer a minha análise, aqui dentro do documentário, essa análise aqui, eu preciso fazer uma recomendação primeiro para o Cairo, que é a pessoa que preencheu esse formulário. Eu vou dizer para ele, especificamente, o seguinte, olha só. Vou falar aqui, Cairo, por você ter um grau de parentesco aqui como analista financeiro de um fornecedor nosso, você não pode trabalhar na área de compras. E sustento um pouquinho, né, desenvolvo um pouquinho mais essa questão aqui. E envio isso para o Cairo. O Cairo já vai ser notificado lá no e-mail dele de que tem uma resposta no formulário e ele vai poder visualizar essa recomendação. Mas eu já chego lá. Só que nesse caso aqui, eu também quero dar uma recomendação para a gestora da área financeira, né? Então, o que eu posso fazer aqui dentro? Eu vou falar com a Blaze especificamente e dizer, olha só, e dizer aqui, olha só, Blaze, o Cairo, né, o colaborador Cairo Nogueira aqui dentro, ele tem uma familiar que trabalha no setor financeiro de nosso fornecedor XPTO. Verifique se foi feita alguma interação da nossa área de compras com esse setor, com esse fornecedor, desculpa aqui, fornecedor. Prontinho, já faço a recomendação, tá certo, da atividade que a gestora vai ter de cumprir aqui dentro. Feito isso, eu envio isso aqui para a Blaze também. Isso aqui, gente, é uma forma de você conseguir fazer aquele papel consultivo do compliance, de você fazer a análise, dar as recomendações para as áreas tomarem as suas ações em relação a isso, tá certo? Nesse caso aqui, se eu volto na visão do Cairo, aquele que preencheu o formulário, olha que interessante. Se eu venho para cá para as atividades que ele tem de cumprir, lembra que ele vai ser notificado no e-mail, etc. Quando ele clica lá para visualizar a recomendação, ele já enxerga exatamente aqui a recomendação que você trouxe para ele. Ele vai confirmar a leitura dessa recomendação e quando ele confirma a leitura dessa recomendação, se eu só atualizar a página aqui para vocês, olha que interessante. A sua recomendação já tem a confirmação de quando o Cairo leu e entendeu essa sua recomendação. Feito isso, vocês podem finalizar todo esse tratamento indicando um grau de criticidade.
Nesse caso aqui, vou analisar com uma criticidade alta, finalizo, e assim que você finaliza o tratamento desse processo de conflito de interesses. Finalizei um, tenho outros aqui para poder finalizar, mas a lógica, independente de ser de conflito de interesses, se for um formulário de brinde que o colaborador preencheu, você tem que dar uma devolutiva de que ele tem que colocar para doação, porque sai fora da regra de brinde de vocês, é o mesmo cenário. E a última coisa importante para vocês é, vocês sempre podem exportar esses dados. No meu caso aqui, eu quero exportar todas as respostas tabuladas do meu conflito de interesses, inclusive podendo exibir as respostas canceladas, tá certo? As respostas anteriores à correção do colaborador e também exibir usuários inativos. Quem são usuários inativos? Por exemplo, um colaborador que foi desligado da empresa ou que saiu da empresa, mesmo que ele perca acesso ao Click Compliance, quando ele perde acesso ao seu e-mail, ele automaticamente perde acesso ao Click Compliance, o registro das suas respostas se mantém aqui. Então, você sempre vai poder ter essa coleta também. Então, quando eu gero essa planilha, você já extraiu todos aqueles relatórios que eu acabei de mostrar para vocês aqui para um Excel, por exemplo. Então, se eu abro aqui para vocês, olha só, bem simples, bem tranquilo, eu tenho todo mundo que preencheu o formulário, o e-mail corporativo dessa pessoa, se ela está ativa na empresa ainda ou não, qual que é o gerente a qual essa pessoa responde, o departamento dela, quando ela respondeu, a criticidade que foi dada para esse formulário aqui dentro, ou se faltou ela responder, são essas pessoas aqui que têm questões pendentes também, então você tem tudo tabulado aqui dentro. Sempre lembrando, essas pessoas que não preencheram aqui, elas estão sendo cobradas, e os gestores dessas pessoas estão sendo avisados disso também. Gente, bem simples, bem direto, é assim que você trata de um processo utilizando o exemplo do conflito de interesses, tá bom? Acho que seria isso, né, gente? Agora acho que a Karen, eu vi que subiu aqui uma notificação no Teams, tem bastante pergunta, então fiquem à vontade. Vamos tentar responder aqui. Eu vou manter o sistema aberto aqui para a gente talvez utilizar de algum exemplo, tá bom? Tá bom, a Silvia perdeu o começo, mas a gente deve mandar aí para vocês o vídeo gravado. Perfeito? Vamos ver aqui quem mais. Farisa, muito importante, principalmente na esfera pública, exatamente, Farisa, que a gente está. Esse é o objetivo, né? Está sendo gravado, a gente vai mandar. Olá, Silvia. Muito importante, Fio. Obrigado, Farisa. Caio, você poderia explicar rapidinho novamente a função de seleção dos usuários? É na montagem do formulário. Isso, é na montagem do formulário, tá certo? Quando, por exemplo, eu pego um formulário aqui dentro, olha só, aquele que eu acabei de criar, que foi registro de interação com agente público, tá certo? Essa seleção de usuários é uma forma de você, por exemplo, não tem que colocar todas as opções de gerente que um colaborador tem que preencher aqui dentro. Ele já preenche o nome do gerente, a ferramenta já puxa esse usuário logado, né? E aqui ela já consegue marcar se a pessoa é correta. Uma forma de você conseguir ter esse dado aqui mais correto. Se você deixa ele num campo aberto, você vai ter variações de respostas aqui que vai poder complicar um pouquinho a filtragem de vocês depois. Perfeito. Aí a Vitória perguntou assim, o histórico fica na plataforma? Sim, né? A gente já explicou isso, né, Caio? Já. Todo o histórico fica dentro do Click Compliance. Dos formulários, vocês da Click Compliance têm acesso às informações preenchidas no sistema? Não. Os dados ficam criptografados na nuvem da Microsoft, a gente não tem acesso às áreas de cada cliente, perfeito, a não ser que vocês, de repente, para a gente realizar um suporte, nos dê acesso para, de repente, tirar uma dúvida, etc. e tal. Mas, a princípio, a gente não tem acesso. E uma coisa interessante a gente comentar, essa semana está saindo no release, que a gente também está versionando os formulários. Então, por exemplo, se você constrói um formulário com algumas perguntas e aí no meio do processo ou no ciclo seguinte você percebe que tem que mexer nessas perguntas, a gente mantém as versões anteriores com as respectivas respostas desse formulário. Exato. Isso facilita muito porque provavelmente você vai precisar fazer algum tipo de manutenção, de ajuste, né? O cenário de negócio é dinâmico e compliance tem que seguir também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para o passado aqui. Vocês podem mandar ao pack de formulários, eu acho que a Karen já mandou. O Caio,
Enquanto isso, acho que vale a pena você compartilhar aí um link, se alguém quiser fazer uma demonstração Boa. one-on-one, só com a gente, tá entendendo? Sem Exato. para um cenário específico que vocês identificarem, você pode marcar essa demonstração só com a gente, entendeu? Exato. Eu vou compartilhar aqui com vocês, gente, o link. E quem tiver de tela cheia, se puder tirar da tela cheia rapidinho para poder receber isso, tá certo? Isso aqui é um link que a gente vai trazer para a demonstração. Deixa eu só tirar o meu compartilhamento de tela aqui, para eu já conseguir mandar certinho aqui as notificações, tá bom? Olha só. Só um minutinho aqui, prontinho. Quem tiver de tela cheia agora, se puder sair, né, já vai ter o link para vocês poderem preencher. Desculpa, o link para vocês poderem acessar. Isso aqui é uma forma de a gente ter uma demonstração mais customizada, porque aqui a gente pega um cenário muito amplo. A gente tem aqui muita gente participando, empresas de setores diferentes, com dores diferentes. Então é importante que a gente pegue um cenário que consiga representar tudo. Mas às vezes você precisa de uma situação muito específica que você quer aqui atender. Então é esse tipo de conversa, como a Marcelo falou, individual com vocês, né, ou com mais gente da sua equipe, por exemplo, é importante para a gente realmente representar o seu cenário dentro da nossa ferramenta, fazer algo bem personalizado mesmo. Ah, legal. Aqui a gente tem alguns minutos ainda. Tem uma pergunta do Carlos aqui. Supondo que faça a integração com o Office 365 na empresa, perfeito. E queria que um terceiro faça um treinamento de um código de ética, por exemplo. Como faço o cadastro dele? Perfeito, vamos lá. Aqui dentro do Click Compliance, Você tem que recompartilhar isso. Eu vou recompartilhar minha tela. Só um segundinho. O cadastramento de um terceiro, né? Vamos lá, gente. Aqui, vocês já conseguem enxergar de novo? Isso. Já, né? Beleza. Aqui dentro é muito simples, tá? Você faz um gerenciamento, tá, de usuários dentro da plataforma. Então você consegue saber quantos usuários internos você tem, quantos externos você tem e tudo mais. E para você subir um usuário externo, um terceiro, por exemplo, né, você primeiro precisa permitir isso. Então você permite o acesso externo, define aqui uma complexidade da senha que esse terceiro vai ter que criar, se ele tem algum prazo de expiração dessa senha, por exemplo, ou seja, ele só tem acesso ao sistema durante um determinado período. E basta que você possa, por exemplo, importar uma planilha com todo mundo aqui dentro, né, com nome, e-mail, departamento terceiro. Agora, se você for subir individualmente, você pode adicionar o usuário aqui dentro, né? Então é bem simples, você só faz a importação para cá, essas pessoas recebem um convite de acesso ao Click Compliance, elas criam a senha e aí sim elas já conseguem acessar a ferramenta aqui dentro. Acessar para poder fazer treinamento, para poder aceitar a política, né, para poder preencher formulário, né? Então, assim, o seu terceiro, ele só enxerga aquilo que você disponibiliza para esse público. Você sempre define quem pode acessar cada coisa aqui dentro. Tem uma pergunta aqui da Leliele, que é: seria possível usar a ferramenta para gestão de tarefas e documentos de auditoria e monitoramento? Essa pergunta eu acho que é muito ampla. Eu ia sugerir para você, Leliele, que marcasse uma demonstração com a gente, porque a gente já está falando de outros módulos, né? Que é o módulo de documentos, né? A gente talvez envolva até o módulo do regulatório também, entendeu? Uhum. Então, seria interessante você marcar uma demonstração para a gente entender o seu cenário específico. Gente, eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, né? Queria agradecer ao Cairo pela excelente apresentação, Obrigado. como sempre, né? Queria agradecer a vocês aqui pela participação. A gente teve uma casa cheia aqui. Muito obrigado novamente pelo carinho que vocês têm sempre com a gente. E a gente tenta reproduzir esse carinho aqui, dando transparência da maneira que a gente trabalha, e também produzindo eventos para a comunidade. Vai ter outro Compliance Talks até o final do ano, perfeito? E eu espero que vocês gostem do conteúdo que a gente deve trazer aqui no final do ano. Fazendo um spoiler aqui, a gente vai falar sobre brindes de final do ano, né, com line-up bem interessante, bem legal. Gente, muito obrigado novamente. E a gente fica à disposição de vocês aqui para uma demonstração, para uma conversa mais personalizada. Obrigado, Cairo. Obrigado, Karen, pela ajuda aqui no chat. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.